Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para uma história bem interessante. Mas antes de saber sobre ela, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, quem sabe deixar algum comentário aqui embaixo de sugestão de história, ou se gostou ou não da contação, ou compartilhar esse vídeo com alguém que quer ouvir uma história diferente. Boa história! E a história de hoje se chama A Galinha que Sabia Ler, de Sandra Iommi, publicado pela editora Modelo. Vamos ouvir o que essa história tem a nos dizer? Um dia, Juvenal recebeu uma carta. Nela dizia-se que um tio seu tinha falecido e agora ele era herdeiro de uma chácara no interior. Mas o tio tinha imposto uma condição. Para ser dono de tal chácara, Juvenal teria que cuidar com carinho da Pipoca. Pipoca? Pipoca era uma galinha, mas não uma galinha qualquer. Criada dentro de casa como um bicho de estimação, Pipoca acabou escolhendo a estante de livros do escritório como seu lugar preferido. E tanta amizade fez com os livros que acabou aprendendo a ler. Seus livros preferidos eram aqueles que contavam histórias de aves. O Patinho Feio, O Pássaro Sem Cor, O Cisne Negro e muitos outros. Um dia, Pipoca encontrou na estante A Galinha dos Ovos de Ouro. Se interessou muito e logo começou a ler. Um homem que criava galinhas, certo dia percebeu que os ovos que uma delas botava eram feitos de ouro. Todos os dias ele encontrava no ninho um ovo de ouro. Aos poucos, com a venda dos ovos, foi ficando rico. Mas o homem começou a ficar insatisfeito. Um ovo só por dia não era suficiente. Teve uma ideia. Se a galinha era capaz de botar ovos de ouro, deveria ser toda feita de ouro por dentro. Achando melhor pegar tudo de uma vez, o homem matou a galinha. Mas que decepção! Por dentro não tinha ouro nenhum. Era igual a qualquer outra ave. E ele ficou sem a galinha e sem os ovos de ouro. Pipoca ficou chocadíssima. Mas isso é uma história de terror! Ele precisava matar a coitada da galinha? Não podia fazer só um raio-x? Os amigos livros tentavam explicar a Pipoca que aquilo era uma fábula. Um deles disse: na verdade, ter uma galinha de ovos de ouro é o mesmo que ter uma coisa muito boa e não perceber o seu valor. Pipoca achou difícil de entender e aceitar. O seu sonho passou a ser mudar o final daquela história. Juvenal mudou-se para a chácara e logo percebeu que o lugar estava em más condições. Lá não havia plantação, apenas uma pequena mata. Até o riachinho que passava perto da casa estava quase seco. Era um fio de água barrenta. Que chato! Pensou ele. Eu pensei que ia dar para fazer uma plantaçãozinha, mas a água é pouca e a terra está dura e seca. No dia seguinte, Pipoca e os livros ouviram Juvenal conversar ao telefone. Pois é, eu queria muito ficar aqui, mas do jeito que está não dá. Eu recebi uma oferta de uma indústria que quer construir sua fábrica neste terreno. Então, pensei em derrubar a mata, vender madeira e depois fechar negócio com eles. A galinha? Eu pago um vizinho para cuidar dela. Pipoca e seus amigos ficaram apavorados. Ele vai derrubar a mata! Isso vai virar um deserto! Falou um livro e outro disse a Pipoca. Agora, você já pode entender o que falamos sobre a história da galinha. O Juvenal não percebe que a natureza é a sua galinha dos ovos de ouro. É o seu tesouro. Sem ela, não existe vida no planeta. E destruir as matas é o mesmo que matar a galinha. Juvenal começou a arrumar as malas para ir embora. Pipoca gritou: façam alguma coisa! Ele está indo embora! Os livros se entreolharam na maior aflição, sem saber o que fazer. Até que se ouviu uma voz tímida. Talvez
eu posso ajudar. Todos se voltaram para o lugar de onde vinha a voz. Era um livrinho pequeno, que sempre tinha ficado quietinho em seu lugar. Ele explicou: minhas páginas ensinam a cuidar dos riachos para que não desapareçam. Este aqui da chácara está secando porque não existe mais vegetação em volta dele. Por isso a terra ficou seca e dura. Daí a água da chuva não penetra e o rio acaba sumindo. Então era simples assim? Do mesmo jeito que as plantas precisam de água, a água precisa de plantas. Se o Juvenal soubesse disso, poderia trazer a água de volta e fazer sua plantação de cana, disse um livro. Mas como dizer a ele? É impossível! Pipoca, nervosíssima, pulava de cá para lá, de lá para cá, soltando penas para todo lado. Cocô, tem de ter um jeito, tem de ter um jeito! A aflição era tanta que, de repente, sem querer, pop, ela botou um ovo. E o ovo, aflito também, num instante começou a quebrar, e dele saiu um pintinho. Por um momento, todos esqueceram o nervosismo. Pipoca agora era mamãe. Ela beijou e abraçou seu filhotinho. E foi tão grande o amor que sentiu que acabou tendo uma ideia. Chamou o livro que ensinava a cuidar dos rios e disse: você vai ficar aberto no chão bem no caminho do Juvenal. Quando ele passar, faça ele tropeçar e cair de cara bem nas suas páginas. O livro fez como Pipoca falou. Quando o Juvenal, já de mala em punho, ia se dirigindo à porta, a galinha entrou na frente. Que tombo! Galinha louca! Gritou bravo o Juvenal. Mas vendo o livro na sua frente, perguntou: o que é isso? Bem, o que aconteceu depois foi que, lendo, Juvenal percebeu que a chácara tinha jeito. E ele sentiu uma enorme vontade de tentar. Nos dias seguintes, afofou a terra para a chuva penetrar. Plantou muitas mudinhas na margem do riacho. Fez tudo do jeito que estava escrito. Por sorte, era época de chuva. E em pouco tempo, o riachinho recomeçou a correr com força. E os peixes voltaram a morar lá. Tudo melhorou. E Juvenal pôde fazer, enfim, a sua plantação. E o melhor, Pipoca passou a ser sua galinha da sorte. Ela teve muitos pintinhos, que também se tornaram amigos dos livros. E o livro mais velho de todos sempre dizia: estão vendo? A Pipoca conseguiu realizar o seu sonho. Mudou o final da história da galinha dos ovos de ouro. E esse é o final da nossa história. O que vocês acharam? Eu achei uma história muito interessante. Primeiro, porque a Pipoca é uma galinha que sabe ler. A gente sabe que os animais não sabem ler, mas essa história é como se fosse uma forma diferente de ensinar a lição da mesma história da galinha dos ovos de ouro, sobre a gente olhar o que nós temos e agradecer e reconhecer o valor, como por exemplo os brinquedos. Às vezes, a gente sempre quer o próximo brinquedo ou mais brinquedo e nunca dá valor para aquele brinquedo que a gente tem, que faz a gente feliz. Então, essa história nos ajudou a entender que nós precisamos dar valor, reconhecer e gostar das coisas que nós temos. Eu espero que vocês tenham gostado da história, tanto quanto eu gostei de contar. Espero vocês semana que vem. Um beijo, tchau!